Ao longo de nossas vidas, lemos e nos perguntamos sobre os milagres de Jesus. Mas quantos de nós chegou o pensamento de que esse mesmo poder deve estar disponível para todos? Estamos tão acostumados a pensar em Jesus como um homem cheio de amor, compaixão e bondade humana, que deixamos de lado outra coisa sobre ele que é igualmente importante. Jesus teve acesso a um poder espiritual que usou de todas as maneiras. Para ele, parecia a coisa mais natural do mundo poder dizer ao paralítico que andasse, ou multiplicar pães e peixes, ou controlar o vento e as ondas. Acontece que sou um daqueles que realmente acreditam que Jesus fez essas coisas e que também poderíamos fazê-las se tivéssemos o conhecimento. Não tira nada de Jesus quando dizemos que, além de seu amor e compaixão e sua grande humanidade, também temos acesso ao mesmo poder que o capacitou a fazer coisas tão maravilhosas. Até seus próprios seguidores achavam que ele devia estar usando um poder que ninguém mais possuía. No entanto, quando estudamos suas palavras cuidadosamente, descobrimos que ele disse que os outros poderiam fazer o que ele fez, se seguissem as mesmas regras. Jesus não foi a grande exceção, ele foi o grande exemplo. E ele mesmo disse que obras maiores do que estas tu fará, porque vou para o meu Pai. O que queremos descobrir então é a natureza desse poder que Jesus usou, aprender como ele opera e depois aplicá-lo em nossas próprias vidas, para ajudar a nós mesmos e também os outros. Não estou pensando apenas nos milagres de cura, quando as pessoas são restauradas à saúde física, pois enquanto isso é maravilhoso e bom, há muito mais na vida do que simplesmente se livrar de uma dor. Jesus teve acesso a algum tipo de poder que estava disponível para todos os propósitos. Ele tinha acesso a uma inteligência que o guiava em tudo o que fazia, e ele tinha uma profunda paz interior e um sentimento de segurança que removeu toda a confusão, dúvida e incerteza de sua mente. O que queremos encontrar é a chave que abre a porta para o poder maior do que nós. O que queremos fazer é descobrir o segredo que ele tão claramente nos disse ser um certo tipo de relação que ele tinha com Deus, que, segundo ele, estava presente em todos os lugares e também estava dentro dele de todos. Estamos acostumados a pensar nos poderes e energias da natureza e sabemos que todo o campo da ciência moderna se dedica à descoberta desses poderes e ao aprendizado de como aplicá-los em nossas necessidades cotidianas. Também sabemos que esses poderes que a ciência descobre sempre existiram, sempre estiveram lá, esperando para serem usados, e sempre prontos para responder quando os usamos corretamente, pensando em um homem científico como alguém que usa um poder da natureza. Nós não dizemos que ele a possui, como uma coisa pessoal, pois é claro, isso não seria verdade. O que dizemos é que a ciência descobre o poder, libera sua energia e depois a usa para propósitos definidos para o aperfeiçoamento da humanidade. O que realmente queremos dizer com isso é que existem certas leis físicas e poderes físicos na natureza que são maiores do que nós, mas que podem ser usados, e que esses poderes operam para nós como se fossem nossos servos. Nós os empregamos, nós os exploramos, ou seja, não os imploramos, não os coagimos e, na verdade, nem mesmo os concentramos. Nós apenas os usamos. Mas Jesus teve acesso a outro tipo de poder, que ele chamou de poder do Espírito. Não podemos duvidar de que existem poderes espirituais que agem como os físicos, que agem por nós e, em certo sentido, tornam-se nossos servos quando aprendemos pela primeira vez como eles operam. Mas, ao fazer isso, devemos sempre cumpri-los, pois os segredos da natureza são revelados, e os poderes da natureza só podem ser usados quando primeiro obedecemos à maneira como funcionam.
de todas as pessoas no mundo. O verdadeiro cientista é o mais humilde. Ele permanece em reverência e temor diante das maravilhas de um universo autônomo, que opera independentemente de sua vontade, sua coerção ou mesmo seu desejo. Quando se descobriu que uma galinha põe um certo número de ovos e depois se senta sobre eles e choca outras galinhas, alguém teve a visão de perceber que você pode ter quantas galinhas quiser para sentar em tantos ovos quanto elas podem cobrir e produzir tantas galinhas quantas forem desejáveis, desde que você realmente coloque a galinha e os ovos juntos. Aqui está um exemplo de como a natureza funciona, com total independência de nossos pensamentos, nossa vontade e nossos desejos, mas sempre com isso em mente, que quando cumprimos a maneira como ela funciona, recebemos o benefício. E é assim em todas as descobertas científicas. No laboratório, o homem observa as leis da natureza, descobre como elas funcionam e depois as aplica. E a própria natureza produz o resultado. Estamos tão acostumados a pensar nisso que não nos damos conta de que todos os dias, em algum laboratório físico, coisas novas nos são reveladas, porque estamos aprendendo a cooperar com a fonte de todo o poder. Jesus trabalhou em um tipo diferente de laboratório. Ele compreendia um conjunto diferente de leis. E porque ele usou essas leis, um poder foi entregue a ele, que surpreendeu o mundo. É nosso propósito redescobrir essas leis, descobrir como elas funcionam e aplicá-las para todos os propósitos legítimos. E então colher os benefícios para nós e para os outros. Claro que, ao fazer isso, é necessário seguir o exemplo de quem realmente sabia. A única razão que temos para supor que Jesus sabia é que ele provou sua afirmação. O que devemos fazer então é descobrir exatamente no que Jesus acreditava e por quê, e como ele usou esse segredo dos tempos de forma tão eficaz. A primeira coisa que aprenderemos é que Jesus acreditava ser um com Deus e acreditava que a presença divina estava exatamente onde ele estava. Ele comungou com essa presença, através de orações e meditação, até que se tornou a coisa mais real para ele na vida. Descobrimos então que todo o pano de fundo do seu ensinamento começa com a ideia de que existe tal presença e tal poder, que a presença é acessível a todos nós e que o poder pode ser usado por qualquer um que tenha fé nele. Este é, sem dúvida, o maior segredo de todos os tempos. É o milagre da resposta à oração. É o milagre da própria vida. Precisamos acreditar que você e eu, tão pequenos e tão sozinhos, temos acesso a um poder que tem a possibilidade de tornar tudo em nossas vidas feliz e harmonioso, se cooperarmos com ele. Bem aqui, eu gostaria de injetar esse pensamento, pois é um que tantas pessoas expressam. Como podemos acreditar em um poder que não podemos tocar, provar ou manipular? A resposta para isso é bastante simples. Voltemos à galinha sentada em seus ovos. Nem você, nem eu, nem a galinha. Nunca colocamos uma galinha em um ovo, nem nunca tiramos um. A galinha, instintivamente, por algum método do qual não se tem consciência, segue a lei de sua própria vida. Ela põe os ovos e depois se senta sobre eles. E a natureza realiza o milagre para ela. O poder que faz isso não pode ser tocado, provado ou manuseado. Não pode ser visto. E, no entanto, estamos tão acostumados a isso que nunca questionamos os resultados. Construímos incubadoras e nelas colocamos os ovos e os submetemos a um certo calor, por um certo período de tempo, com total segurança, com absoluta fé. Porque a experiência nos ensinou que podemos fazer isso e fazer os filhotes nascerem. Assim é com todas as leis que usamos. Ninguém jamais viu os poderes da natureza. Só vemos como funcionam.
e os aceitamos com a simplicidade de uma criança. Novamente, alguém pode perguntar: como podemos acreditar em uma presença divina quando não a vemos? A resposta para isso também é simples. Como podemos acreditar na lei da atração e repulsão que não vimos? Como podemos acreditar que um imã vai atrair o ferro se não vemos o poder de atração que o atrai? Ninguém jamais viu o amor ou a afeição humana. Ninguém viu a bondade, tolerância e compreensão humana, mas todos nós os sentimos e não temos mais dúvidas de sua existência do que do nosso próprio ser. Não acho que devamos nos preocupar com o fato de que não vemos Deus, a não ser em sua criação, ou que não vimos as forças da natureza, a não ser nu e através do que elas fazem. Quando Jesus nos disse que devemos ter fé, ele não estava nos falando sobre algo que é impossível para alcançarmos, pois Jesus era o mais simples e direto dos homens, e ele sabia que a fé é uma atitude natural da mente. É a própria simplicidade do seu ensino que nos escapa. Na verdade, é tão fácil que é difícil, tão simples que é difícil, tão direto que não conseguimos captar o seu significado. Pois, quer saibamos ou não, todos nós temos fé. Estamos apenas usando principalmente ao contrário. Então Jesus nos disse que há uma presença divina que nos guiará, se permitirmos. E ele nos disse que há um poder que operará para nós se acreditarmos que ele vai operar. Mas ele também nos disse que essa presença é amor, e esse poder é bom, que não podemos esperar obter o maior benefício da presença como orientação divina, ou poder como operação do amor divino, até que primeiro saudemos a presença em amor, e use o amor para o bem. Até onde sei, ele não deu outras instruções além destas. Deus é amor, e Deus é bom. Portanto, o poder divino é entregue a nós apenas na medida em que amamos e somos construtivos. Todas as orações, ou a vontade do homem, não podemos acrescentar nem tirar dos poderes da natureza. Isso é tão evidente que não se pode sequer argumentar contra isso. O que temos que fazer, então, é convidar a presença e usar o poder. Convidamos a presença divina cada vez que pensamos nisso, com amor e verdadeira humildade. Inspiramos nossa mente e nossa imaginação e a perdemos por meio de nossas ações. Quando reconhecemos essa presença e nos beneficiamos do uso do poder, quando obedecemos a maneira como ela funciona, aqui é onde começa nosso grande experimento, no uso do poder que Jesus entendia. Esse é o começo disso. Devemos acreditar que existe uma presença divina. É claro que nossa crença não a cria. Ela meramente o reconhece. É a este reconhecimento da presença divina que Jesus se referia quando disse: "O vosso Pai sabe do que necessitais, antes que lhe peçais." O artista acredita na presença da beleza. Ele a convida para seu pensamento, vontade e imaginação. Ele se abre para isso. Nosso reconhecimento da presença de Deus deve ser tão simples e direto. Não importa o que estejamos fazendo, devemos começar com esse pensamento básico. Deus é tudo que existe. Deus está exatamente onde eu estou. A inteligência divina está agora me dirigindo. Eu não apenas a convido, eu creio que ela está aqui. Não há nada em mim que possa me negar o privilégio de receber essa orientação divina. Há algo em mim que sabe o que fazer em todas as circunstâncias. Sabe como enfrentar todas as situações. Sabe como superar todos os obstáculos. Eu estou em parceria com a mente infinita, que tudo cria e tudo sustenta. E eu sou um com Deus. Devemos alimentar pensamentos como esses, até que se tornem habituais. Isto é, até que nada em nós os negue. Não será preciso mais fé do que temos agora, pois uma das maiores lições que podemos aprender sobre a fé é que sempre a possuímos, mas muitas vezes estamos usando isso de forma negativa. Na verdade, estamos sempre afirmando algo, seja para o bem ou para o mal.
Estamos sempre dizendo, eu posso ou eu não posso. O que precisamos fazer é eliminar o negativo e acentuar o positivo. Ao fazer isso gradualmente, vamos adquirir o hábito do pensamento afirmativo. Para essa crença de que há uma presença divina que está nos guiando e guiando gentilmente no caminho do sucesso, felicidade e plenitude, também devemos acreditar que há um poder que sempre acompanha esse reconhecimento da presença divina. Devemos ter fé que esse poder opera em nossa palavra. Mas é claro, não vemos seu funcionamento. Nós não o tocamos nem o saboreamos, nem o manipulamos. Mas podemos senti-lo. É essa profunda convicção e sentimentos subjacentes que devemos adquirir. E isso não é difícil. É apenas uma questão de treinar a mente para acreditar e entender a lei espiritual, exatamente da mesma maneira que ela acredita e entende a operação da lei física. Se fosse algo muito difícil, estaria além do nosso alcance e deveríamos ficar desanimados antes mesmo de começar. A coisa toda tem que ser direta, simples e sincera. O poder que Jesus usou era um poder espiritual. Ele sabia que ela operava por meio da sua palavra de fé e confiava tanto nela que não hesitou em dizer ao paralítico que se levantasse e andasse. Não são as palavras que Jesus usou para realizar o milagre. Foi sua convicção interior do poder que operou em e através de suas palavras. Ele chamou isso de fé e crença, e ao fazê-lo, reduziu a uma atitude mental ou a um modo de pensar que todos nós podemos entender. Existe algo que opera em nossa crença e age exatamente como uma lei, porque é uma lei, e tende a trazer condições que correspondem à nossa fé, nossa crença e nosso modo de pensar. Frequentemente, quando começamos a usar esse poder conscientemente, descobrimos que nossos pensamentos são indisciplinados. Em um momento afirmamos algum bem que desejamos, e no momento seguinte, negamos o que afirmamos. Dessa forma, somos uma casa mental dividida contra si mesma. Também podemos reconhecer esse fato, porque é importante, mas ao reconhecê-lo, não há motivo para nos desesperarmos, pois sabemos que pensar é realmente um movimento da mente sobre si mesma, exatamente onde estamos, e nós somos o pensador. Portanto, podemos mudar os pensamentos. É por isso que Jesus disse que, às vezes, apenas a oração e o jejum podem trazer o resultado desejado. Ele não quis dizer que Deus ouve porque falamos muito. O que ele quis dizer foi que devemos orar afirmativamente e jejuar quando se trata de pensamento negativo. Esse é o sacrifício que fazemos na entrega de nossas dúvidas e medos, as grandes afirmações da vida. Orar sem cessar significa continuar em uma atitude mental afirmativa, e jejuar significa abster-se de todos os pensamentos e ideias negativas. Deve vir um novo impulso para a mente, uma nova maneira de ver as coisas. Isso é o que Jesus chamou de novo nascimento. Ele se referiu a isso quando disse que devemos nascer de novo. Devemos nascer do Espírito. O que significa nascer em uma completa convicção da presença, do poder e da atividade de Deus em e através de nós. Os resultados que se seguem a esse novo nascimento são automáticos. E é por isso que Jesus nos disse que se buscássemos primeiro o reino de Deus, tudo mais seria acrescentado. Que aventura maravilhosa está diante de nós. Quão gratos devemos ser pela oportunidade de viver e amar e trabalhar e se divertir. Devemos ter um forte senso de antecipação e entusiasmo, porque sabemos que estamos trabalhando com um poder espiritual maior que nós, uma lei da mente que está disponível para criar todas as coisas boas da vida. Acredito que esse seja o segredo para esse poder que Jesus demonstrou e para a compreensão de seus ensinamentos. Podemos chamar isso de fé, podemos chamar de adoração, é tudo isso e muito mais. Mas, na verdade, ele se resolve em uma abordagem simples, sincera e direta de Deus e da lei da mente. O mundo está em busca da resposta para seus problemas, frustrado, perturbado, desiludido e envergonhado.
hoje está à beira de duas possibilidades: ser ou não ser. O mundo hoje está chocado com a percepção do que ele trouxe para si mesmo. Nada é mais certo do que falhamos, e como nunca antes. Milhões de pessoas estão prontas para tentar outra coisa, algo que por muito tempo foi negligenciado, aquele algo que por si só pode torná-lo completo. Nada é mais certo do que devemos redescobrir o segredo das eras, entrando em estreita cooperação com a presença que nos fez e o poder que nos sustenta. Somente nesse caminho está a esperança da humanidade. Somente este, é o caminho para a paz, para a prosperidade e para a felicidade.